Passo número 10 em direção à riqueza. Mistério da transmutação sexual. Você verá como qualquer pessoa pode dirigir suas reservas de energia sexual para auxiliar o impulso à prosperidade. Compreenderá como as mulheres ajudam os homens a terem sucesso e como aproveitar integralmente essa antiga verdade. O significado da palavra transmutar, em linguagem simples, é mudar ou transformar um elemento ou forma de energia em outra. A emoção sexual causa um estado de espírito. Por ignorância do assunto, este estado de espírito é geralmente associado ao estado físico. Devido a influências impróprias, às quais a maioria das pessoas foi sujeita ao adquirir conhecimento sobre sexo, as coisas essencialmente físicas influenciaram-lhes demais a mente. A emoção sexual traz consigo a possibilidade de 3 potenciais construtivos. 1. Percepção da espécie. 2. Conservação da saúde. 3. Transformação da mediocridade em gênio pela transmutação. A transmutação sexual é simples e facilmente explicada. Significa desviar a mente de pensamentos e expressão física para pensamentos de outra natureza. O desejo sexual é o mais poderoso dos desejos humanos. Impulsionado por esse desejo, o homem desenvolve agudeza de imaginação, coragem, força de vontade, persistência e capacidade criadora, desconhecidas noutras circunstâncias. Tão forte e estimulante é o desejo do contato sexual que as pessoas correm voluntariamente risco de vida e reputação para satisfazê-lo. Se dominada e dirigida para outros campos, essa força motivadora mantém todos os atributos de grandeza de imaginação, coragem, etc., que poderão ser usados como poderosas forças criadoras na literatura, na arte ou em qualquer outra profissão ou ofício, inclusive, é claro, na acumulação de riquezas. A transmutação de energia sexual exige o exercício de força de vontade. É verdade, mas a recompensa vale o esforço. O desejo de expressão sexual é inato e natural. Não deve e não pode ser subjugado ou eliminado, mas deve receber vazão através de formas de expressão que enriquecem o corpo, a mente e o espírito do homem. Se não lhe dermos essa forma de vazão pela transmutação, esse desejo procurará vazão por canais puramente físicos. Pode-se represar o rio e controlar-lhes as águas durante algum tempo, mas ele logo encontrará uma saída. O mesmo vale para as emoções sexuais. Podem ser submergidas e controladas por algum tempo, mas sua própria natureza faz com que estejam sempre procurando meios de expressão. Se não forem transmutadas em esforço criador, encontrarão vazão menos digna. O poder impulsionador do sexo. Feliz é, sem dúvida, a pessoa que descobriu como dar vazão à emoção sexual através de uma forma de esforço criador. Pesquisas científicas revelaram esses fatos significativos. Os homens mais realizadores são os de natureza sexual mais desenvolvida, homens que aprenderam a arte da transmutação do sexo. Os homens que acumularam grandes fortunas e conseguiram reconhecimento notável na literatura, arte, indústria, arquitetura e nas várias profissões foram motivados pela influência de uma mulher. A pesquisa da qual surgiram essas descobertas devassou as páginas de biografias e da história, num período de 2000 anos. Onde quer que houvesse evidência relativa às vidas de homens e mulheres de grandes realizações, esta indicava, de modo convincente, a natureza sexual altamente desenvolvida que possuíam. A emoção sexual é uma força irresistível, contra a qual não pode haver a oposição de um corpo imóvel. Levados por essa emoção, os homens adquirem o dom do superpoder de ação. Compreenda essa verdade e captará o significado da afirmação de que a transmutação sexual contém o segredo da capacidade criadora. Destrua as glândulas sexuais, seja no homem ou no animal, e terá removido a principal fonte de ação. Como prova, observe o que acontece ao animal castrado. O touro se torna dócil como a vaca depois de sexualmente alterado.
A alteração sexual extingue no macho, seja homem ou animal, todo o espírito de luta. Estímulos mentais, bons e maus. A mente humana responde aos estímulos, através dos quais pode ser afinada para altos graus de vibração, conhecidos como entusiasmo, imaginação criadora, desejo intenso. São os seguintes os estímulos a que a mente responde mais livremente: desejo de expressão sexual, amor, desejo ardente de fama, poder, ganhos financeiros ou dinheiro, música, amizade entre gente do mesmo sexo ou de sexos opostos, aliança de mente superior baseada na harmonia de duas ou mais pessoas que se aliam para um progresso espiritual ou temporal, sofrimento mútuo, como o que experimentam os que são perseguidos, autossugestão, temor, narcóticos e álcool. O desejo de expressão sexual encabeça a lista dos estímulos, como o que mais acelera a mente, movimentando as rodas da ação física. 8 desses estímulos são naturais e construtivos. 2 são destrutivos. A lista é apresentada com o intuito de possibilitar-lhe um estudo comparado das fontes principais de estímulo mental. Deste estudo, logo se verá que a emoção sexual é, com grande vantagem, o mais intenso e poderoso estímulo mental. Um sabichão afirmou que gênio é o homem que usa cabelos longos, come comida esquisita e serve de alvo aos piadistas. Definição melhor de gênio é o homem que descobriu como aumentar a intensidade do pensamento a ponto de poder comunicar-se livremente com fontes de conhecimento fora do alcance do grau do pensamento comum. A pessoa que pensa quererá fazer algumas perguntas referentes a essa definição de gênio. A primeira pergunta será: como é possível a comunicação com fontes de conhecimento fora do alcance do pensamento comum? E a seguinte: há fontes de conhecimento conhecidas ao alcance apenas de gênios e, se for assim, o que são tais fontes e, exatamente, quantas podem ser alcançadas? Oferecemos provas pelas quais você poderá garantir suas próprias através de experiências. Ao fazê-lo, responderemos ambas as perguntas. A realidade do sexto sentido tem sido estabelecida razoavelmente. O sexto sentido é a imaginação criadora. A faculdade da imaginação criadora não é usada pela maioria das pessoas durante a vida toda e, se usada, geralmente é por mero acidente. É relativamente pequeno o número de pessoas que usa, deliberadamente e com propósito premeditado, a faculdade da imaginação criadora. Os que usam essa faculdade voluntariamente, com compreensão perfeita de suas funções, são gênios. A faculdade da imaginação criadora é o elo direto entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Todas as denominadas revelações a que se fazem referências no reino da religião e todas as descobertas de princípios básicos ou novos no campo das invenções têm lugar através da faculdade da imaginação criadora. Quando passa pela mente ideias e conceitos popularmente chamados de pressentimentos, esses provêm de uma ou mais das seguintes fontes: 1. Inteligência infinita. 2. Subconsciente, onde se acham armazenadas todas as impressões sensoriais e impulsos de pensamento que algures tenham chegado à mente através de qualquer dos 5 sentidos. 3. Da mente de outra pessoa que acabou de liberar o pensamento ou a representação de uma ideia ou conceito através do pensamento consciente. 4. Do depósito subconsciente de outra pessoa. Não existe outras precedências para se receber ideias inspiradas ou pressentimentos. Quando a ação cerebral foi estimulada por um ou mais dos 10 estímulos mentais, seu efeito é o de elevar o indivíduo muito acima do horizonte do pensamento comum, permitindo-lhe uma visão de distância, escopo e qualidade de pensamentos, fora do alcance do plano inferior que costuma ocupar quando imerso na solução de problemas de negócios e rotina profissional. Ao ser elevado a esse nível mais alto de pensamento por qualquer forma de estímulo mental,
o indivíduo ocupa relativamente a mesma posição que aquele que, num avião, ascendeu a alturas que lhe permitem ver sobre o além da linha do horizonte, que lhe limita a visão em terra. Além disso, enquanto se acha nesse plano elevado de pensamento, o indivíduo não está embaraçado ou atado por nenhum estímulo que circunscreva ou limite sua visão, enquanto luta com os problemas de ganhar as 3 necessidades básicas de alimentação, vestuário e abrigo. Ele se acha num mundo de pensamento, em que os pensamentos comuns dos dias rotineiros se encontram tão eficazmente afastados quanto as montanhas, os vales e as outras limitações da visão física, ao elevar-se ele num avião. No plano elevado de pensamento, a faculdade mental criadora tem absoluta liberdade de ação. O caminho está aberto para o funcionamento do sexto sentido, torna-se receptivo a ideias que, em nenhuma outra circunstância, poderiam chegar a alcançar o indivíduo. O sexto sentido é a faculdade que marca a diferença entre o gênio e o indivíduo comum. A faculdade criadora se torna mais alerta e receptiva aos fatores que se originam fora do subconsciente. Quanto mais essa faculdade é usada e quanto mais o indivíduo nela confia, exigindo-lhe impulsos de pensamento, essa faculdade só pode ser cultivada e desenvolvida pelo uso. Aquilo que se conhece por consciência opera inteiramente através da faculdade do sexto sentido. Grandes artistas, escritores, músicos e poetas se tornam grandes porque adquirem o hábito de confiar na vozinha suave que lhes fala no íntimo, pela faculdade da imaginação criadora. É fato sabido de todos que têm imaginação viva que as melhores ideias vêm das chamadas intuições. Um grande orador que só atinge a grandeza quando cerra os olhos e começa a depender completamente da faculdade da imaginação criadora. Quando lhe perguntaram por que fechava os olhos bem antes de chegar ao clímax da oratória, respondeu: "O faço porque então falo através de ideias que vêm de dentro." Um dos financistas americanos de maior sucesso e mais conhecido tinha o hábito de fechar os olhos durante 2 ou 3 minutos antes de tomar uma decisão. Ao lhe indagarem por que o fazia, replicou: "Com os olhos fechados, consigo inspirar-me numa fonte de inteligência superior." Fabricando ideias. O falecido Dr. Elmer Gates criou mais de 200 patentes, muitas das quais básicas, pelo processo de cultivar e usar a faculdade criadora. Seu método é tanto significativo quanto interessante para quem quiser atingir o status de gênio. O Dr. Gates foi um dos cientistas realmente grandes, embora pouco alardeado. Em seu laboratório, possuía o que chamava de sala de comunicação pessoal. Era praticamente à prova de som e arrumada de modo a poder excluir toda a luz. Quando o Dr. Gates queria usar a força que possuía através da imaginação criadora, entrava nessa sala, sentava-se à mesa, apagava as luzes e se concentrava nos fatores conhecidos da invenção em que trabalhava, permanecendo nessa posição até que as ideias começavam a perpassar-lhe a mente, em conexão aos fatores desconhecidos da invenção. Uma ocasião, as ideias vieram tão rápidas que ele foi obrigado a escrever durante quase 3 horas. Quando os pensamentos pararam de jorrar e ele examinou suas anotações, percebeu que continham descrições minuciosas de princípios, sem paralelo entre os dados do mundo científico. Além disso, a resposta ao problema estava inteligentemente apresentada nas notas. O Dr. Gates ganhava a vida fabricando ideias para indivíduos e firmas. Algumas das maiores firmas dos Estados Unidos lhe pagavam somas substanciais por hora para fabricar ideias. A faculdade de raciocínio é muitas vezes falha, por ser vastamente orientada por nossa experiência acumulada. Nem todos os conhecimentos acumulados pela experiência são preciosos. Ideias recebidas pela faculdade criadora merecem muito mais confiança pelo fato de provirem de fontes mais fidedignas que as que estão ao alcance da faculdade de raciocínio da mente. A principal diferença entre o gênio e o inventor maníaco comum
pode ser encontrada no fato de que o gênio trabalha com a faculdade criadora, enquanto o maníaco nada sabe sobre essa faculdade. O inventor de espírito científico usa tanto a faculdade da imaginação sintética como a criadora. O inventor científico, por exemplo, começa o invento organizando e combinando ideias conhecidas ou princípios acumulados pela experiência, através da faculdade sintética, faculdade de raciocínio. Se achar que o conhecimento acumulado é insuficiente para completar a invenção, use então as fontes de conhecimento a seu alcance, através da faculdade criadora. O método que usa para isso varia de acordo com o indivíduo, mas a essência do processo é essa. 1. Estimula a mente de modo que ela funcione num plano acima do médio, usando um ou mais dos 10 estímulos mentais, ou algum outro estimulante de sua escolha. Concentra-se nos fatos conhecidos, a parte terminada do invento, e cria mentalmente um quadro perfeito de fatores desconhecidos, a parte não completa do invento. Conserva o quadro em mente até ser absorvido pelo subconsciente. Depois, descansa, eliminando todo o pensamento, e aguarda que a resposta perpasse em sua mente. Às vezes, os resultados são tanto definidos como imediatos. Outras vezes, os resultados são negativos, dependendo do estado do desenvolvimento do sexto sentido ou faculdade criadora. Edison experimentou mais de 10.000 combinações diferentes de ideias, através da faculdade sintética de sua imaginação, antes de sintonizar através da faculdade criadora e obteve a solução, que aperfeiçoou a lâmpada incandescente. Teve experiência semelhante quando criou o fonógrafo. Há evidência suficiente, digna de confiança, de que a faculdade criadora de imaginação existe. Essa evidência pode ser obtida pela análise precisa de homens que se tornaram líderes nas respectivas profissões, sem ter tido instrução extensa. Lincoln foi exemplo notável de grande líder, que alcançou grandeza pela descoberta e uso da faculdade da imaginação criadora. Descobriu e começou a usar essa faculdade como resultado do estímulo amoroso que sentiu ao conhecer Anne Rutledge, afirmação do mais alto significado em conexão com o estudo da fonte do gênio. As páginas da história estão repletas dos feitos de grandes líderes, cujas realizações podem ser diretamente relacionadas à influência de mulheres que despertaram as faculdades mentais criadoras pelo estímulo do desejo sexual. Napoleão Bonaparte foi um deles. Quando inspirado por Josefina, sua primeira mulher, ele era irresistível e invencível. Quando o bom senso ou a faculdade de raciocínio o induziram a pôr Josefina de lado, começou o declínio. A derrota e a ilha de Santa Helena não estavam muito distantes. Se o permitisse o bom gosto, poderíamos mencionar facilmente dezenas de homens conhecidos pelo povo americano que alcançaram grandes alturas em matéria de realizações, sob a influência estimulante das esposas, destruindo-se quando dinheiro e poder lhe subiam à cabeça e abandonavam a esposa antiga por uma nova. Napoleão foi o único homem a descobrir que a influência sexual de fonte certa é mais poderosa que qualquer substituto de conveniência que possa ser criado pela simples razão. A mente humana responde ao estímulo. Entre os maiores, os mais poderosos estímulos está o impulso sexual. Quando dominada e transmutada, essa força arrasadora é capaz de elevar os homens à esfera mais alta do pensamento, que lhes possibilita vencer as fontes de preocupações e aborrecimentos triviais, que lhes cobrem o caminho no plano inferior. Com o propósito de refrescar a memória em relação aos fatos conhecidos através das biografias de certos homens, apresentamos aqui os nomes de homens de realizações notáveis, todos eles de natureza sexual desenvolvida. O gênio que possuíam, sem dúvida, tinha origem na transmutação da energia sexual. George Washington, Napoleão Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Thomas Jefferson, Albert Hubbard, Albert Gary, Woodrow Wilson, John Andrew Jackson, Enrico Caruso.
Seu próprio conhecimento de biografias possibilitar-lhe-á acrescentar outros à lista. Encontre, se for capaz, um único homem em toda a história da civilização que alcançou sucesso notável em qualquer profissão e que não tenha sido impulsionado por uma natureza sexual bem desenvolvida. Se não quiser depender de biografias de homens não mais vivos, faça um inventário dos que você sabe serem de grandes realizações, procurando achar um entre eles que não seja sexualmente dotado. A energia sexual é a energia criadora de todos os gênios. Nunca houve, nem haverá jamais, grande líder, construtor ou artista a quem falte a força propulsora do sexo. Certamente, ninguém interpretará errado essas afirmações, entendendo que todos os sexualmente fortes sejam gênios. O homem só atinge o status de gênio quando e se estimular a mente de modo a reunir as forças a seu dispor, pela faculdade criadora da imaginação. O principal entre os estímulos capazes de produzir esse avanço é a energia sexual. A simples posse da energia não é suficiente para produzir o gênio. A energia deve ser transmutada de desejo de contato físico em outra forma de desejo e ação, antes de elevar alguém à capacidade de gênio. Longe de se tornarem gênios pelo grande desejo sexual, a maioria dos homens se degrada por incompreensão e uso errado dessa grande força, ao status dos animais inferiores. Queridos ouvintes, este foi o capítulo 10 em direção à riqueza, mistério da transmutação sexual. Se você gostou do áudio, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.